Se você gosta ou não gosta de física, vamos lá! Oi gente, eu sou Maria Sofia. E eu sou o Ronilson. Também fazem parte do nosso grupo Matheus Maciel, Gabriele Lohane e Tamara Pereira. E nós somos alunos do terceiro período de Engenharia de Produção da PUC Betim. No vídeo de hoje nós vamos estar trazendo um experimento que aborda a criação de um ímã com características de um ímã natural. Esse experimento tem como objetivo demonstrar que é possível a criação de um campo magnético com as mesmas características de um ímã natural com o uso da eletricidade. Para esse experimento, nós vamos utilizar um pedaço de fio condutor, uma pilha de 1.5 volts e uma bússola. Mas caso você não tenha uma, você pode fazer uma caseira. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Quando uma corrente elétrica atravessa um fio condutor, ela cria um campo magnético em torno dele. O físico e químico Hans Christian Ørsted observou que a agulha de uma bússola desviava de sua posição de equilíbrio quando havia próximo a ela um fio condutor pelo qual passava uma corrente elétrica. Uma bobina constitui-se de um fio condutor enrolado de tal modo que forma pelo menos uma espira. Se por ela passar uma corrente elétrica, gera-se um campo magnético no sentido perpendicular ao plano da bobina. Atenção, vale lembrar que o consumo da pilha é alto, pois a corrente elétrica não tem resistência no percurso, ou seja, o circuito está em curto. Por isso, é aconselhável não deixar o circuito fechado por muito tempo, desligando-o a cada demonstração. Para a montagem do experimento, nós vamos colocar a bússola sobre uma mesa plana e longe da influência de campos magnéticos que não o terrestre, como por exemplo alto-falantes. Para fazer a bobina, enrola-se o fio condutor num cano ou qualquer outro objeto cilíndrico com cerca de 3 cm de diâmetro. Deve-se deixar livre duas pontas de aproximadamente 2 cm de comprimento em cada extremidade. Ligue os polos da bobina à pilha e aproxime a bobina na lateral da bússola. Como já foi dito, se um fio condutor for enrolado como uma bobina e por ele passar uma corrente elétrica, gera-se um campo magnético no sentido perpendicular ao plano da bobina. Para detectarmos se o campo magnético foi criado, podemos utilizar uma bússola como um aparelho de teste, pois, como sabemos, a agulha de uma bússola é um pequeno ímã e, como todo ímã é atraído ou repelido, quando nos aproximamos de um campo magnético. Portanto, se o campo magnético foi criado, ao aproximar o fio da bússola, sua agulha refletirá de sua posição de repouso. Para se verificar a polaridade deste campo magnético, basta que se façam 2 testes. Primeiro, aproxime um lado da bobina à bússola. Este lado deve atrair uma das pontas da agulha. Geralmente, a agulha de uma bússola tem um dos lados pintado de cor diferente. Normalmente, é a agulha que aproxima o norte. No segundo teste, a bússola é mantida na mesma posição e aproxima-se o outro lado da bobina. No caso do nosso experimento, a polaridade da pilha foi invertida. Agora, a bobina deve atrair a outra ponta da agulha da bússola. Fazendo esses testes de repulsão e atração, pode-se então verificar que cada lado da bobina tem uma polaridade distinta, ou seja, um lado será o norte e outro lado será o sul. Esses polos definidos, cada um de um lado, se assemelha aos polos norte e sul de um ímã natural. Com isso, podemos demonstrar que é possível criar um ímã com as mesmas características de um ímã natural, fazendo uso da eletricidade. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para eles fazerem esse experimento junto com você. Até a próxima, pessoal!